Você já imaginou ser expulsa de casa pela própria mãe, só por estar grávida? Foi exatamente isso que aconteceu com a Luana. Sozinha, sem rumo e prestes a desabar, ela cruza o caminho de um desconhecido. Um gesto simples muda tudo. Mas não se engane. O que começa com solidariedade logo vira um turbilhão de sentimentos, segredos e escolhas que vão mexer com você do começo ao fim. Essa história vai te mostrar até onde alguém pode ir por orgulho e até onde o amor verdadeiro consegue alcançar. Fica comigo até o final. Você vai se emocionar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A tarde parecia indiferente ao que estava prestes a acontecer. O céu, de um cinza uniforme, carregava nuvens pesadas, como se soubesse que algo dentro daquela casa desabaria em breve. Luana estava em pé, no centro da sala, os olhos fixos na figura que tanto temia e amava. Sua mãe. A distância entre as duas não era grande, mas parecia intransponível. O silêncio entre elas pesava como concreto. "Repete o que você disse", pediu a mãe, a voz baixa demais para quem estava prestes a explodir. Luana engoliu seco. Queria recuar, voltar no tempo, dizer as palavras de outro jeito, mas não havia mais espaço para a omissão. "Eu tô grávida, mãe." A mulher fechou os olhos por um segundo, como quem acabara de ouvir uma sentença. Depois andou lentamente até a janela e ficou ali de costas em silêncio. Quando finalmente se virou, seu rosto estava tão frio quanto a brisa que começava a entrar pela janela. "Você quer que eu aplauda? Que prepare um chá?" "Não", respondeu Luana, com um nó na garganta. "Eu só achei que tinha o direito de saber." "Direito?" a mãe repetiu, com um riso curto. "Você perdeu esse direito no momento em que decidiu jogar sua vida fora por um cafajeste qualquer." Luana sentiu o golpe, mas manteve-se firme. Não adiantava mais discutir. Ela sabia que não haveria abraço nem consolo. Sabia que, para sua mãe, erro era igual a vergonha. E vergonha, naquela casa, era inadmissível. "Ele me deixou", ela disse, tentando ser sincera. "Mas eu vou seguir. Vou criar essa criança. Não aqui." A voz foi firme. "Eu não vou sustentar os seus erros. Não vou ouvir as vizinhas cochichando na feira. Você que se resolva." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Luana olhou ao redor. A casa onde cresceu, onde aprendeu a andar, onde riu e chorou, agora parecia um lugar estranho. Um cenário vazio. "Você está me expulsando?" "Estou pedindo que seja coerente com suas escolhas." Não havia escândalo. Não houve gritos. Só frieza. A crueldade estava justamente na ausência de emoção. Meia hora depois, Luana descia a rua com uma mochila nas costas, um casaco fino cobrindo o corpo e um celular com 12% de bateria. Não havia planos. Não havia lugar para onde ir. Havia apenas a realidade. Ela estava sozinha. Literalmente. O céu então decidiu colaborar com a tristeza e começou a chorar. Primeiro, pingos espaçados. Depois, uma chuva leve, constante e incômoda. Luana tentou se proteger sob a marquise de uma farmácia, mas logo desistiu. O frio que sentia não vinha da pele, vinha do peito. Ela caminhou até o centro da cidade. Conhecia bem aquela parte. Havia feito cursos técnicos ali anos antes. Tentou entrar numa lanchonete para usar o banheiro. Conseguiu. Lavou o rosto, ajeitou os cabelos. Queria ao menos parecer menos quebrada. Na saída, passou por uma padaria. O cheiro de pão fresco era quase uma provocação. Seu estômago doía. Ela parou, observando os clientes lá dentro, quentinhos, sorrindo, comendo como se o mundo fosse seguro. E talvez fosse, para eles. Foi então que sentiu o mal-estar. Uma tontura súbita. Apoiou-se na parede, respirando fundo. A fome apertava, a cabeça girava. E como se não bastasse, alguém a observava. Um homem encostado ao lado de um carro preto olhava para ela com uma expressão que não era de piedade. Era de atenção, como quem reconhece dor mesmo sem saber o motivo. Luana virou o rosto e tentou caminhar,
mas seus passos falharam. O corpo queria ir, mas a fraqueza impedia. Ei, tá tudo bem? A voz masculina soou próxima, mas respeitosa. Ela não respondeu. Orgulho demais. Medo demais. Mas também cansaço demais. Me desculpa incomodar, mas você parece mal. Quero um café? Ela finalmente o encarou. Era jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Terno bem cortado, cabelo bagunçado de forma quase calculada. Olhos atentos, mas sem invadir. E segurava um copo com tampa, estendendo para ela como quem oferece um gesto, e não uma esmola. É só café, ele repetiu com um sorriso discreto. Luana olhou o copo, pensou em recusar, mas o cheiro da bebida quente subiu e encontrou o vazio do estômago como uma promessa de conforto. Ela pegou o copo com as duas mãos, tão quentes, tão necessárias. Obrigada, murmurou. Nada. Eu sou Marcelo. Ela hesitou, depois disse, Luana. Ele não disse mais nada, apenas abriu a porta do carro, entrou e, antes de partir, acrescentou, espero que seu dia termine melhor do que começou. E então foi embora. Luana ficou ali, no meio da calçada molhada, com um copo de café nas mãos e um novo tipo de silêncio ao redor. Um que, curiosamente, não doía. A noite tinha sido longa demais. Luana não tinha onde dormir, mas também não queria voltar à praça da noite anterior. Encontrou um ponto de ônibus coberto, iluminado por um poste amarelado, e se acomodou num dos bancos frios. O som de carros passando, vozes distantes e a chuva fina que persistia formavam um fundo constante, quase hipnótico. O café oferecido por Marcelo na tarde anterior ainda estava vivo em sua memória, não pelo sabor, já que ela o bebeu quase sem sentir, mas pela forma como foi entregue, sem perguntas, sem olhar de julgamento, sem promessas vazias. Aquilo, para alguém que só havia recebido frieza ultimamente, era estranho, quase desconfortável. Quando o dia clareou, ela levantou-se com as costas doloridas e o estômago vazio. Decidiu caminhar pelo centro mais uma vez, tentando entregar currículos nas poucas lojas abertas. Mas cada entrevista era igual. Olhares que escaneavam sua roupa simples, perguntas veladas sobre seu estado de saúde, desculpas polidas dizendo que entrariam em contato. Ao meio-dia, suas pernas pediam descanso. Ela sentou-se na mureta baixa de uma praça, observando o movimento. E então, como se fosse parte de uma rotina que ela desconhecia, um carro preto estacionou próximo. A porta do motorista se abriu e lá estava ele, Marcelo. Ele se aproximou com um sorriso tranquilo, como quem cumpria uma promessa silenciosa. Bom dia, Luana, disse, como se já a conhecesse há muito tempo. Você realmente voltou? Ela respondeu sem conseguir esconder a surpresa. Eu disse que voltaria. Nas mãos ele carregava uma sacola de papel. Sentou-se ao lado dela e retirou um sanduíche embrulhado e uma garrafinha de suco. Antes que pergunte, não é esmola. E sim, é para você. Luana ergueu uma sobrancelha, meio cética, meio divertida. Você tem mania de aparecer com comida? Só quando acho que a pessoa está precisando. Ele respondeu com simplicidade. Ela pegou o lanche hesitante e deu uma mordida. O sabor, mesmo simples, trouxe um alívio que quase a fez fechar os olhos. Você trabalha aqui perto? Ela perguntou, tentando quebrar o silêncio. Mais ou menos. Minha família tem clínicas na cidade e hoje de manhã fui visitar uma delas. Clínicas. Luana arqueou as sobrancelhas. Então você é rico. Depende do que você chama de rico. Ele sorriu. Mas sim, tenho uma vida confortável. Ela soltou um riso curto. Deve ser bom não ter que se preocupar com onde vai dormir. É, mas todo mundo tem seus problemas, só mudam de forma. Houve uma pausa. Ele a observava com um interesse que não era invasivo, mas atento, como quem estava tentando montar um quebra-cabeça complicado. Posso te fazer uma proposta? Marcelo perguntou após um momento. Se for indecente, nem começa. Ela respondeu com ironia, mas com um sorriso leve. Nada disso. Ele riu. É que conheço uma pensão simples, mas segura. Posso pagar algumas diárias para você ficar, só até conseguir se organizar.
Luana franziu o senho. Por quê? Porque todo mundo merece ao menos um lugar seguro para dormir. E... porque você me lembra alguém. Ela quis perguntar quem, mas decidiu não entrar nesse território. Em vez disso, ficou em silêncio encarando o chão por alguns segundos. Só alguns dias, disse finalmente. E não quero ninguém achando que você está me bancando. Combinado. Marcelo respondeu com um sorriso satisfeito. A pensão ficava numa rua tranquila, com um portão de ferro e um corredor estreito que levava a um pátio interno. A dona, uma senhora baixa e simpática, entregou a chave do quarto e mostrou as instalações. Cama simples, armário pequeno, banheiro compartilhado. Nada de luxo, mas limpo e silencioso. Eu passo por aqui amanhã para ver como você tá, Marcelo disse antes de ir. Não precisa. Ela respondeu rápido demais. Eu sei que não preciso. Ele sorriu de novo. Mas eu quero. Ele se despediu com um aceno e foi embora. Luana ficou alguns segundos na porta, observando o carro desaparecer na rua. Depois entrou no quarto e fechou a porta. Sentou-se na cama e olhou ao redor. O espaço era pequeno, mas havia algo nele que a acalmava. As paredes pintadas de branco, a janela que deixava entrar luz, o cheiro de sabão na roupa de cama. Pela primeira vez em dias, ela respirou sem o peso constante no peito. Quando deitou, o corpo inteiro relaxou. Não sabia o que esperar do amanhã, mas pela primeira vez havia um amanhã possível. Na manhã seguinte, quando desceu para tomar um café na cozinha comunitária, encontrou Marcelo já sentado à mesa. Ele lia algo no celular e, ao vê-la, deixou o aparelho de lado. Dormiu bem? Ele perguntou. Melhor do que esperava. Ela respondeu, servindo-se de café. Você acorda cedo sempre assim? Costumo, e confesso, queria ter certeza de que não tinha se arrependido. Luana deu um sorriso breve. Ainda não, mas não se acostume. Marcelo riu. Não vou me acostumar, mas vou continuar aparecendo. Luana não respondeu. Só bebeu o café, sentindo que aquela insistência dele não era sufocante, era cuidadosa. Uma presença que, por mais que ela tentasse negar, começava a se tornar parte de sua rotina. E talvez, só talvez, essa rotina fosse o que ela mais precisava agora. Os dias passaram devagar, mas para Luana isso era quase um alívio. Depois de tanto tempo com a vida em colapso, a lentidão tinha sabor de abrigo. Ela acordava cedo, tomava o café oferecido pela dona da pensão, caminhava por ruas que já começavam a reconhecer seus passos e voltava com os sapatos sujos e a esperança ligeiramente mais gasta. Marcelo aparecia com frequência, mas nunca sem avisar. Às vezes trazia frutas, outras vezes apenas uma conversa rápida. Ele sabia quando se calar e quando perguntar, o que para Luana era uma qualidade rara. Ela ainda não confiava totalmente nele, mas já não sentia a urgência de manter a guarda erguida o tempo todo. Achei algo interessante, ele disse em uma tarde, aparecendo com um envelope fino de papel reciclado. São sugestões de vagas para trabalho remoto. Nada demais, mas talvez seja um começo. Luana pegou o envelope com cautela, como se algo ali pudesse queimar suas mãos. Mas ao abrir, viu que ele não estava brincando. Havia uma lista com sites, cursos gratuitos e até exemplos de mensagens para envio de e-mails de candidatura. Você ficou fazendo isso? Perguntou surpresa. Gosto de resolver coisas. Ele respondeu com um sorriso leve. E também não consigo ignorar quando vejo alguém que só precisa de uma chance. Ela baixou os olhos, tocada pela gentileza. Aquilo era mais do que uma ajuda. Era alguém dizendo, sem dizer, que acreditava nela. Nos dias seguintes, Luana começou a fazer testes online. Uma vaga de atendimento virtual, outra de revisão básica, nenhuma garantia, mas uma ocupação, um sinal de que o mundo não havia fechado todas as portas. Você sempre gostou de desenhar? Marcelo perguntou certa noite quando passaram a conversar por mensagens. Desde criança, respondeu Luana, tinha uma caixa de lápis de cor que era meu tesouro. Mas a vida foi engolindo essas coisas. Na tarde seguinte, Marcelo apareceu com um presente. Uma caixa de lápis novinhos e um caderno de papel grosso. Não é caridade. É convite.
Luana o encarou com os olhos marejados. Você devia parar com isso. Com o quê? Me tratar como se eu fosse alguém que merece tudo isso. Marcelo se aproximou com seriedade. Luana, você merece. Talvez nunca tenha ouvido isso, mas merece. Ela desviou o olhar. Não estava pronta para acreditar, mas não conseguiu esconder o sorriso pequeno que escapou no canto dos lábios. As semanas se tornaram meses curtos, e com o passar do tempo, o mundo de Luana foi se reorganizando. Devagar, como peças de um quebra-cabeça velho que ainda assim encaixavam. O bebê crescia. Ela já começava a usar roupas mais largas. A pensão se tornara mais que um abrigo. Era quase uma base. E Marcelo, bem, ele havia deixado de ser apenas o homem do café na rua. Ele agora era parte do que Luana reconhecia como estabilidade. Não uma muleta, mas um pilar ao lado. Mas com a calmaria veio também o peso de uma nova realidade. Aquele vínculo entre eles crescia, e ela não sabia onde exatamente isso os colocava. Ela não o chamava de amigo. Ele também nunca disse estar apaixonado. Mas os gestos falavam. Os silêncios confortáveis falavam. E isso era mais assustador do que qualquer abandono. Numa noite de céu limpo, Marcelo a convidou para jantar em um restaurante simples. Nada de velas, nem guardanapos dobrados como cisnes. Mas havia comida quente, um ambiente acolhedor e uma conversa leve que fez Luana esquecer o tempo. E seus pais? Ele perguntou em certo momento. Minha mãe me expulsou, ela disse sem rodeios. Meu pai já tinha ido embora anos antes. Não sei se ela sentiu vergonha, raiva ou só alívio. Mas me colocou para fora como quem fecha um armário cheio de bagunça. Marcelo não comentou. Apenas estendeu a mão por cima da mesa com os dedos abertos, oferecendo presença. Luana, após alguns segundos, entrelaçou os dela nos dele. Foi ali que ela entendeu. O carinho não estava no toque em si, mas no silêncio que o envolvia. Quando voltaram da noite agradável, Marcelo a acompanhou até a pensão. Antes de se despedir, entregou a ela uma pequena sacola. Dentro, havia um livro infantil ilustrado com dedicatória na contracapa. Para quem ainda tem histórias para contar, mesmo quando o mundo tenta te calar. Luana apertou o livro contra o peito. Você está tentando me salvar? Ela perguntou sem ironia. Não, ele respondeu. Tô tentando te lembrar que você já se salvou sozinha. Eu só apareci para ver isso de perto. Ela sorriu. Um sorriso inteiro, sem peso. Pela primeira vez em muito tempo, Luana sentia que talvez, mas só talvez, ela ainda fosse capaz de construir algo bonito a partir dos pedaços. Era fim de tarde quando Luana chegou à pensão com um saco de frutas frescas e um cansaço bom no corpo. Tinha conseguido terminar um teste de revisão online para uma vaga remota, algo pequeno, mas que a fazia sentir útil de novo. A barriga já despontava sob o vestido leve, e cada passo que dava era um lembrete de que carregava mais do que seu próprio peso. Ela entrou no quarto e deixou as frutas sobre a cômoda. Tirou os sapatos, sentou-se na cama e começou a organizar os materiais de trabalho quando alguém bateu à porta. A batida não foi suave como a de Marcelo. Tinha ritmo apressado e impaciente. Luana se levantou com cautela e, ao abrir, sentiu o tempo parar por um instante. Vinícius, o pai do bebê, o fantasma que ela tentou apagar da memória. Ali parado no corredor da pensão com o mesmo sorriso torto de sempre e uma postura arrogante que parecia querer ocupar mais espaço do que realmente tinha. Oi, sumida, ele disse, como se tivesse o direito de aparecer daquele jeito. Luana segurou firme na maçaneta, como se isso fosse suficiente para se manter de pé. O que você está fazendo aqui? Soube que andava espalhando por aí que tá grávida de mim. Quis vir confirmar com os próprios olhos. Ela cruzou os braços, o olhar firme. Eu não espalhei nada, e não tenho nada para te dizer. Vai embora. Ah, Luana. Ele suspirou com fingida condescendência. Você sempre com esse ar de heroína incompreendida. Me escuta, se você pensa que vai usar essa criança para me arrancar dinheiro ou me envolver em drama, tá enganada. Ela não respondeu, só segurou a porta com mais força. Ouvi dizer que está sendo amparada por um cara rico. Que sorte a sua, mas não se ilude. Essas coisas não duram.
Quando ele souber quem você é de verdade. Chega. A voz de Luana saiu firme. Você não tem direito nenhum aqui. Não tem moral. Não tem lugar na vida do meu filho. Ele sorriu de canto, cínico. Então é assim? Me ameaça com moralidade? Deu um passo em direção a ela, e só não foi além porque outra voz o cortou. A conversa acabou. Vinícius virou-se. Marcelo estava parado no fim do corredor, tenso, com o maxilar travado e os olhos fixos no invasor. Você é o novo dono da pensão? Vinícius zombou. Eu sou o homem que não vai permitir que você se aproxime dela de novo. Por um segundo, o corredor pareceu pequeno demais para os três. Vinícius olhou para Marcelo, depois para Luana, e percebeu que não venceria naquela cena. Tudo bem, eu só vim conversar. Ele ergueu as mãos, teatral. Mas aviso, ninguém esconde um passado por muito tempo. E então se virou e foi embora, sem olhar para trás. Luana sentou-se na cama, as mãos trêmulas tentando manter o controle. Marcelo fechou a porta, mas permaneceu ao lado dela em silêncio. Me desculpa, ela disse, ainda com a voz embargada. Eu devia ter te contado tudo. Ele sumiu quando soube da gravidez. Me bloqueou, desapareceu. Eu achei que nunca mais fosse vê-lo. Marcelo não respondeu de imediato. Sentou-se ao lado dela e pegou sua mão com calma. Você não precisa se justificar. Nem comigo, nem com ninguém. O que importa é que ele não vai mais se aproximar. Ela olhou para ele. Havia uma sombra de medo nos olhos dela, mas também algo mais profundo. A vergonha. Eu tenho medo, Marcelo. Não só dele. De mim. De estragar tudo. Você é bom demais. E eu não sei o que fazer com isso. Ele passou os dedos com delicadeza no rosto dela. Luana, eu não tô aqui para ser comparado ao seu passado. Eu tô aqui para construir um presente com você. E se você deixar, um futuro. Ela fechou os olhos. Não chorou, mas respirou fundo, como quem, finalmente, tirava o peso de carregar tudo sozinha. Naquela mesma noite, Marcelo não voltou para casa. Alugou um quarto ao lado do dela na pensão e ficou ali. Não dormiram juntos, mas ele ficou, pela presença, pela segurança, pela promessa silenciosa de que, a partir dali, ela não precisaria mais enfrentar sozinha nenhum fantasma. Dias depois, Marcelo fez um convite inesperado. Vem morar comigo, na minha casa. Não é por pena, nem por impulso, é porque você merece viver com dignidade, num lugar onde não precise ter medo se alguém bater na porta. Luana hesitou. O orgulho, a independência, o trauma, tudo se misturava em sua mente, mas ao olhar nos olhos dele, viu algo que nunca encontrara em lugar algum. Segurança sem controle, cuidado sem prisão, amor sem exigência. Ela respirou fundo. Tá bom, mas só se eu puder lavar minha própria roupa. Marcelo riu. Negócio fechado. E naquela noite, quando ela arrumava suas poucas coisas para a mudança, soube. Não era só o endereço que estava mudando, era a vida inteira. A primeira noite na casa de Marcelo foi silenciosa, mas não como o silêncio das praças e pensões. Era o tipo de silêncio que vinha depois da porta fechada, da luz baixa e da certeza de que ninguém invadiria. Ainda assim, Luana teve dificuldade para dormir. A cama era macia demais, os lençóis pareciam novos. Havia um abajur com luz amarela ao lado da cabeceira e até o cheiro do lugar, amadeirado, caro, limpo demais, a fazia sentir como uma intrusa em um museu de porcelana. Marcelo lhe oferecera um dos quartos de hóspedes, com banheiro privativo e uma vista discreta para o jardim interno. Tudo era bonito, harmonioso e totalmente diferente de tudo que ela já conhecera. Qualquer coisa é só me chamar, ele disse, antes de ir para o próprio quarto, deixando a porta entreaberta. Aqui você tem voz e espaço. Luana respondeu com um aceno tímido. E ali, deitada em uma cama que não sabia se podia chamar de sua, ela encarou o teto por muito tempo, perguntando-se o que aconteceria se acordasse e descobrisse que tudo aquilo era apenas um intervalo bonito entre os desastres. Os primeiros dias foram marcados por adaptação. A governanta da casa, Silvia, era gentil, mas formal demais. Os funcionários cumprimentavam Luana com respeito.
mas com o tipo de curiosidade silenciosa que cutuca. Nenhum deles sabia exatamente quem ela era, e o fato de estar grávida e dividindo o teto com Marcelo deixava espaço para todo tipo de especulação. Você não precisa se preocupar com o que pensam, Marcelo disse, ao vê-la tensa durante o café da manhã. As pessoas vão criar versões de tudo, mas você sabe quem é, e eu também. Luana assentiu, mas não era tão simples assim. Ela se sentia fora de lugar até nos detalhes. Não sabia quais talheres usar no almoço formal com os tios de Marcelo, falava de forma direta demais para as mulheres da elite que usavam palavras suaves como lâminas, e, acima de tudo, sabia que sua barriga crescente causava mais espanto do que ternura entre aquelas pessoas acostumadas com tudo planejado. Mas Marcelo estava sempre por perto, interrompia conversas desconfortáveis com bom humor. Mudava de assunto quando via que ela estava desconfortável e fazia questão de deixá-la ao seu lado em eventos e encontros familiares. Ele nunca tentou escondê-la. Ao contrário, a apresentava com a naturalidade de quem introduz alguém essencial à própria vida. Ela é Luana, dizia, e é muito mais do que vocês conseguem imaginar. A grande tensão, no entanto, veio com a visita de Helena, a mãe de Marcelo. Ela chegou numa manhã nublada, com sua postura ereta, blazer de corte impecável e o olhar de quem atravessa o mundo como se estivesse sempre prestes a fazer uma crítica. Luana a recebeu na sala de estar, sentada com as mãos sobre o colo, a pequena mancha de tinta azul no dedo, resquício de um desenho que fazia mais cedo, parecia naquele ambiente um defeito escandaloso. Helena entrou, olhou ao redor e demorou 3 segundos antes de dizer: "Então é você." Não era uma pergunta, era uma sentença. Luana sustentou o olhar. "Sou eu, sim." A senhora sentou-se com elegância, cruzando as pernas e apoiando uma pasta no colo. "Quero ser objetiva. Meu filho tem um futuro brilhante, uma reputação a zelar. E essa situação em que ele está envolvido é, no mínimo, problemática. Ele não está envolvido em nada. Ele me acolheu quando eu não tinha mais onde cair e não pediu nada em troca. Pior ainda", disse Helena com um sorriso amargo. "Isso mostra o quanto ele está vulnerável. A compaixão pode destruir uma carreira." Luana respirou fundo. O bebê mexeu discretamente, como se sentisse o peso da conversa, mas ela não se intimidou. "Eu não pedi nada disso. Não vim atrás de herança, sobrenome ou tapete vermelho. Eu só aceitei ajuda quando não tinha mais nenhuma saída. E se for o caso, eu posso ir embora agora mesmo." Helena a observou por um momento como se estivesse testando sua firmeza. Então se levantou. "Essa conversa termina aqui." Mais tarde, quando Marcelo voltou do trabalho, encontrou Luana sentada na varanda com o rosto calmo demais. "Minha mãe passou aqui, né?" "Passou", Luana respondeu, "e deixou bem claro que eu sou um erro em potencial." Marcelo sentou ao lado dela. "Eu sinto muito." Ela o encarou séria. "Eu não sou boa nesse mundo, Marcelo. Não sei que garfo usar, não sei como esconder meus sentimentos em palavras bonitas, e, sinceramente, não quero aprender." Ele sorriu. "Ótimo, porque eu não preciso de uma mulher que finja se encaixar. Preciso de uma que me ajude a construir um lugar onde a gente não precise caber, só ser." Ela sorriu de volta. Pela primeira vez, o desconforto não a sufocava. Talvez porque, naquele momento, ela soubesse que Marcelo não era apenas uma pausa na tempestade. Ele era parte do abrigo. Luana acordou com o céu encoberto, como se o dia tivesse esquecido de nascer por completo. A mansão parecia mais silenciosa do que o normal. Marcelo havia saído cedo para uma reunião em outra cidade, e o vazio deixado por sua ausência tornava tudo mais gelado, como um casaco bonito, mas que não servia no corpo. Ela tentou manter a rotina, fez um café simples, organizou seus materiais de desenho, respondeu alguns e-mails de testes freelancers que Marcelo a ajudara a encontrar. Mas havia algo fora do lugar, um incômodo que crescia no peito, e ela sabia exatamente o motivo. Na tarde anterior, Silvia, a governanta, havia mencionado de forma casual: "Dona Helena ligou novamente, disse que pode passar por aqui nos próximos dias para uma nova conversa."
Era o tipo de frase que vinha disfarçada de educação, mas que soava como uma ameaça. E desde então, Luana carregava o peso dessa possível visita como se esperasse uma sentença. Quando a campainha tocou, por volta das 11 horas da manhã, Luana teve a sensação de que o mundo parava por um segundo. Ela desceu as escadas devagar. A porta já estava entreaberta. Do outro lado, Helena, dessa vez sem blazer, usava uma blusa cinza, discreta, cabelos presos com firmeza e os olhos afiados como sempre. "Posso entrar?" perguntou sem gentileza nem arrogância. Apenas com a certeza de que entraria de qualquer forma, Luana abriu espaço. Caminharam até a sala, onde o silêncio pareceu mais barulhento do que qualquer discussão. Helena sentou-se como quem domina o ambiente. Cruzou as pernas e, sem rodeios, iniciou. "Eu pensei muito antes de voltar aqui. Não por medo de você, mas pelo meu filho. Ele não costuma se envolver emocionalmente. Você, de alguma forma, furou a blindagem dele. Isso me preocupa." Luana não respondeu. Apenas a observava com cautela. "Vou ser clara", continuou Helena. "Não quero escândalos, nem constrangimentos públicos. Meu filho é herdeiro de uma empresa sólida. Já pensou nas consequências de estar ao lado dele como uma mãe solteira sem sobrenome?" Luana sentiu o estômago embrulhar. "Acha mesmo que é assim que ele me vê?" "Não, mas é assim que o mundo vai ver. E por mais que ele finja que não se importa, em algum momento, ele vai sentir o peso. E quando isso acontecer, adivinha quem será a mais ferida?" Do nada, Helena tirou da bolsa um cartão e o colocou sobre a mesa. "Esse é o contato de uma amiga minha. Ela tem um espaço em outra cidade, um pequeno ateliê. Você poderia continuar seus desenhos, criar seu filho com dignidade, longe de tudo isso, sem mais julgamentos, sem o peso de arrastar Marcelo com você." Luana olhou o cartão, mas não o pegou. "E tudo isso por cuidado ou por conveniência?" "Por antecipação. Eu vi mulheres como você antes, e vi homens como Marcelo arruinarem o que tinham por causa de sentimentos mal administrados." Luana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Obrigada pela oferta, mas se eu tiver que sair daqui vai ser porque eu decidi, não porque alguém me empurrou pela porta." Helena se levantou. "Só espero que saiba a hora certa de ir." Quando Helena foi embora, Luana subiu para o quarto e se trancou no banheiro. Não chorou de imediato, só ficou olhando o próprio reflexo no espelho por longos minutos. A maquiagem simples começava a borrar sob os olhos e o rosto pálido parecia mais cansado do que ela admitia. Então, como se o corpo reagisse ao estresse antes da mente entender, uma dor atravessou seu abdômen. Ela se encolheu, segurando a pia, sentindo a contração vir de forma irregular, mas forte. O coração disparou. Respirou fundo, tentando manter o controle. Sentou-se no chão do banheiro e ligou para Marcelo com os dedos trêmulos. "Tá tudo bem?" Ele atendeu em segundos com a voz alerta. Eu tô com dor. Não sei se é sério." A voz dela saiu entrecortada. Marcelo voltou em menos de 20 minutos. Levada ao hospital, Luana passou por exames e foi informada de que as contrações eram provocadas por estresse emocional. Nada grave, mas o corpo estava reagindo. E ela precisava de repouso. No quarto da internação, Marcelo segurou sua mão o tempo todo. "Isso não pode continuar", ele disse, olhando para ela com os olhos marejados. "Você não deveria ter passado por isso sozinha." "Eu tô tentando ser forte, Marcelo. Tô tentando não te atrapalhar. Não ser um peso. Você nunca foi um peso. Você é o motivo pelo qual eu acordo querendo ser melhor." Luana virou o rosto, chorando em silêncio, e pela primeira vez permitiu-se deitar a cabeça no peito dele e apenas ficar ali, frágil, sem justificativa, sem defesa. Porque naquele momento, ser frágil ao lado de quem a amava era força. Os dias seguintes ao susto no hospital foram calmos, ao menos por fora. Luana foi orientada a repousar e evitar qualquer estresse. Recomendação que Marcelo levou tão a sério quanto um juramento. Ele suspendeu compromissos, transferiu reuniões e passou a trabalhar da biblioteca da própria casa, sempre de olho em Luana. Levava refeições no quarto, checava a pressão dela,
a posição do travesseiro, a temperatura da água do banho. Era doce, cuidadoso, incansável e, por isso mesmo, insuportável para o orgulho silencioso que Luana ainda carregava. Marcelo, ela disse, certa tarde, ao vê-lo entrar com mais um copo de suco de maracujá. Você vai acabar cansando de mim. Ele arqueou a sobrancelha, colocando o copo na mesa ao lado da cama. Por quê? Porque eu me importo. Porque você merece alguém inteira, não alguém que vive no limite, que traz uma mala cheia de traumas que te dá mais preocupação do que paz. Marcelo se sentou ao lado dela. Não respondeu de imediato. Olhou para a barriga levemente arredondada sob o cobertor e passou a mão com carinho. Eu não quero uma mulher que finja que está sempre bem. Eu quero alguém que me permita estar quando ela não estiver. Você entende a diferença? Ela desviou o olhar. Estava acostumada a ser forte, a não pedir, a não depender. Naquela noite, quando ele adormeceu no sofá do quarto, Luana ficou o observando por longos minutos e pensou com o coração apertado: ele vai sofrer por minha causa. E essa ideia era mais dolorosa do que qualquer rejeição. Na manhã seguinte, Marcelo saiu cedo para resolver um problema na clínica. Ao descer para o escritório, a governanta o avisou. A senhorita Luana desceu com uma mochila. Saiu a pé sozinha. Disse que voltava logo. Marcelo imediatamente pegou o telefone e ligou para ela. Chamou. Nada. Ele saiu às pressas. Percorreu ruas próximas, ligou para pensões antigas, voltou aos pontos por onde ela costumava andar no início. Nada. Nenhuma pista. Foi quando, no fim da tarde, recebeu uma mensagem inesperada de uma amiga de infância. Agora professora numa escola de bairro na Zona Norte. Acho que encontrei alguém que você está procurando. Tem uma moça dando aulas de reforço voluntário para as crianças daqui. Grávida, tranquila, mas sozinha. Marcelo não pensou duas vezes. A escola era simples, com muros grafitados e quadra de cimento rachado. Marcelo entrou pelos fundos e avistou Luana sentada embaixo de uma árvore com duas crianças, explicando tabuada usando pedrinhas. Ela sorria. Estava concentrada, serena, e havia ali uma luz que ele nunca tinha visto com tanta força. Ele ficou parado, apenas observando. Depois de alguns minutos, ela ergueu os olhos e o viu. Por um momento, congelou. Marcelo, não fala, ele disse aproximando-se. Só me escuta. Ela se levantou devagar, os olhos marejando. Ele parou a poucos passos dela. Você fugiu achando que me protegia, achando que era um peso. Mas você é o que me ancora. Luana, desde o dia em que você segurou aquele copo de café com as mãos trêmulas, eu soube. Você era diferente. Forte de um jeito que ninguém vê. Ela tentou interromper, mas ele ergueu a mão pedindo mais um instante. Eu não quero uma história perfeita. Eu quero a nossa história. Com tropeços, erros, cicatrizes. E com essa criança que cresce aí dentro, que é tão minha quanto sua. Porque o que importa não é o sangue, é a escolha. E eu te escolho, Luana, hoje, amanhã, sempre. Ela chorava em silêncio. Chorava por tudo. Por ter sido aceita, por ter sido perdoada, por não precisar mais correr. Eu tive medo, confessou. Medo de você se arrepender, medo de me perder de novo. Então vamos fazer um trato, disse Marcelo pegando a mão dela. Da próxima vez que você tiver medo, me leva junto. Luana sorriu entre lágrimas. Você fala como se fosse fácil. Não é, mas com você vale a pena. Naquela noite, de volta à casa que antes parecia um castelo distante, Marcelo a levou até o escritório. Abriu uma pequena gaveta e tirou uma caixa de madeira. Ainda não é hora, eu sei, mas quero te dar isso. Não como promessa, mas como lembrança de que eu acredito em nós. Dentro da caixa, um anel delicado. Prata com uma pedra clara. Simples, bonito e cheio de significado. Se um dia quiser usar, ótimo. Se não, tudo bem. Ele só vai estar aqui, esperando. Luana pegou o anel com cuidado. Não o colocou no dedo. Apenas o fechou na mão com força. Eu não sei o que o futuro guarda, mas se você estiver nele, eu estou disposta a aprender. Marcelo se aproximou e a beijou com leveza. Era um beijo de reencontro.
de recomeço e de um amor que finalmente não pedia mais permissão para existir. O sol daquela manhã parecia mais dourado do que nunca. Luana, sentada na varanda com os pés apoiados em uma almofada, sentia a brisa leve tocar seu rosto, enquanto observava o jardim silencioso. O mundo lá fora continuava correndo, impiedoso, mas ali, entre as paredes daquela casa que antes a intimidava, havia paz. Ela estava no 9º mês. A barriga pesada moldava sua postura e cada movimento era calculado com cuidado. Mesmo assim, o olhar dela tinha uma tranquilidade nova, uma firmeza suave, como quem já chorou tudo o que precisava e agora só espera o que a vida reserva, sem medo, sem pressa. Marcelo se aproximou com uma xícara de chá na mão, beijou sua testa e se sentou ao lado sem dizer nada. Eles haviam aprendido a gostar do silêncio compartilhado. Havia algo poderoso na presença de quem não precisa preencher os espaços com palavras. "Sabe o que eu pensei hoje?" ela disse, quebrando o silêncio com um sorriso contido. "Que está cansada de me ver todo dia por aqui." "Quase isso." Ela riu. "Mas pensei que, talvez pela primeira vez, eu não esteja fugindo de nada." Marcelo entrelaçou os dedos nos dela, devagar. "Porque você não precisa mais correr. Aqui, você está segura." "É mais do que isso, Marcelo. Pela primeira vez eu me sinto em casa." O parto aconteceu 2 dias depois de madrugada. Foi repentino. Luana acordou com as contrações. Chamou Marcelo com a voz firme de quem já não tinha medo do que estava por vir. No caminho para o hospital, ele manteve a mão dela firme, controlou a respiração junto e repetia em voz baixa: "Vai dar tudo certo. Você consegue." E ela conseguia, porque não estava mais sozinha. A menina nasceu saudável, com os olhos fechados e os punhos cerrados, como quem já chegava pronta para enfrentar o mundo. Marcelo chorou ao segurá-la pela primeira vez. Luana chorou ao ver o olhar dele, o mesmo que teve quando a viu naquela calçada meses atrás, cheio de admiração e amor. "Ela vai ter o mundo, Luana", ele disse, "e vai saber que tudo começou porque você foi forte." "Não", ela respondeu cansada, mas sorrindo. "Tudo começou porque você parou para oferecer um café a uma desconhecida. Nos dias que se seguiram, a casa ganhou uma nova energia. Era um caos doce, fraldas, mamadas, noites em claro. Mas também era um recomeço. Silvia, a governanta, mostrava uma doçura escondida. Os funcionários tratavam Luana com respeito silencioso. Até a mãe de Marcelo apareceu, discreta, cautelosa, mas com os olhos marejados ao segurar a neta no colo. "Ela é linda", disse sem rodeios. Luana a observou com atenção. Havia rugas de cansaço ali, e talvez arrependimento. "O nome dela é Clara", disse Luana, "porque ela chegou e iluminou tudo." Helena assentiu, como quem entendia mais do que queria admitir. Antes de sair, parou na porta e murmurou: "Você é mais forte do que eu imaginava." Luana não respondeu, mas aquele gesto, ainda que sutil, já era o suficiente. O tempo passou, o jardim cresceu, a menina também. Clara tinha os olhos do pai, firmes, atentos, mas o temperamento da mãe, curiosa, teimosa e cheia de vida. Luana retomou os desenhos. Aos poucos, começou a ilustrar livros infantis com histórias que ela mesma criava. Muitas delas inspiradas em sua própria trajetória. A primeira obra foi publicada com a ajuda de Marcelo, mas o talento era todo dela. No lançamento, segurava Clara no colo com uma mão e com a outra autografava exemplares com olhos marejados. A dedicatória do livro dizia: "Para todas as mulheres que foram deixadas para trás e ainda assim escolheram seguir em frente." Certo fim de tarde, no mesmo jardim onde tudo parecia tão distante antes, Marcelo preparou um piquenique improvisado. Clara corria atrás de borboletas com os cabelos bagunçados pelo vento, e Luana, sentada sob uma árvore, assistia à cena como quem assiste a um sonho que virou realidade. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela e estendeu a caixinha de madeira. A mesma de antes, mas dessa vez o olhar dele era diferente. "Posso te pedir algo agora com mais calma?"
Luana mordeu o lábio, segurando o sorriso. Marcelo, a gente já tem tudo. E ainda assim, quero mais. Quero te chamar de esposa. Quero assinar o sobrenome dela ao lado do meu e ao lado do seu. Quero dividir o resto, mesmo os dias difíceis, principalmente eles. Ela abriu a caixa e tirou o anel com delicadeza. E dessa vez, colocou-o no dedo com um gesto firme. Então, tá combinado. Mas só se você prometer continuar aparecendo com café nos dias em que eu achar que o mundo tá pesado demais. Feito. Eles se beijaram com ternura. O tipo de beijo que não tem pressa, nem ponto final. Apenas a certeza de que o amor não chegou para consertar nada. Chegou para crescer junto com as imperfeições. E ali, entre o barulho das folhas e as risadas da filha ao fundo, Luana entendeu, de uma vez por todas. Ela não tinha sido resgatada. Ela tinha sido vista. E pela primeira vez, amada por inteiro. O som da chuva fina batendo no telhado agora era um convite à calmaria, não mais um lembrete do abandono. Luana, com os pés descalços no assoalho da varanda, balançava devagar na cadeira de madeira, enquanto Clara dormia enrolada em uma manta no seu colo. Do lado, uma caneca de café ainda quente. E no chão, um dos livros infantis que ela mesma ilustrou. Marcelo apareceu na porta com um sorriso discreto, os cabelos bagunçados pelo vento e um molho de chaves na mão. A editora ligou. Seu novo livro já está em pré-venda. E adivinha? Quase esgotado. Luana sorriu sem tirar os olhos da filha. É engraçado, né? Tudo começou porque eu perdi o chão e agora parece que criei raízes. Marcelo se sentou ao lado dela. Tocou a mão dela com delicadeza e observou a menina dormindo. Você não perdeu o chão, Luana. Você só descobriu que podia construir um novo. E eu só tive a sorte de ver isso de perto. Ela se virou para ele, os olhos calmos, firmes. Quando eu saí de casa grávida, com uma mochila nas costas, achei que tudo estava acabando, mas na verdade, estava só começando. E ali, no calor suave daquela varanda, entre o passado que não doía mais e o futuro que ainda os esperava, Luana teve a certeza de algo simples, mas imenso. Ela não era só uma sobrevivente, era uma mulher inteira e amada, exatamente como era. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.